Câmara Entrevista desta semana, a gente vai conversar com a vereadora Inês Candolara, do PP. Na pauta de hoje, as reuniões sobre o novo trevo da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, seu trabalho de mobilização que aconteceu na última semana em frente ao Parque Longines Malinowski e também os pedidos de providências que foram aprovados pela Comissão Representativa durante o recesso parlamentar. Boa noite, vereadora. Bem-vinda ao Câmara Entrevista. Boa noite a quem nos assiste. E estarmos aqui sempre prestando contas à população daquele trabalho que é feito no gabinete e também de interesse de todos. Para a gente começar, então, uma questão que está bastante polêmica, que está mexendo com muita gente aqui da cidade. O trevo lá da Universidade Federal da UFFS. A gente fez uma matéria esses dias também mostrando o trevo. Queria que você falasse para nós um pouquinho dos seus trabalhos, desde os seus primeiros pronunciamentos na tribuna até a reunião que aconteceu esses dias com o Procurador do Estado. No primeiro momento, quando tivemos conhecimento da polêmica do parque, do trevo, foi porque nós sabíamos que ali tinha uma fonte de água natural, né? Então, se nós temos ali a preservação ambiental, que é uma das nossas bandeiras sempre também, é porque nós sabemos a importância, como seria construído um trevo para uma universidade, com acesso a uma universidade, onde se trata de educação e de formação de pessoas, e ali não se preserva o sagrado que é a água, né? Aí estivemos lá com o vereador Araújo, com o vereador Brito, a convite da população, e constatamos o pior, além do problema que estava sendo feito lá, que foi conseguido depois uma autorização. O problema é que o trevo, ele é um trevo que certamente acontecerão ali tragédias. Ele é um trevo sem a estrutura necessária. Contestamos aquilo que, com todo respeito ao engenheiro que veio numa reunião, aí provocada pela nossa também suplente de vereador Marinês Lonsoni, com o procurador do Estado, aonde nós ali tratamos com a comunidade de Capoeirê. E que vimos ali muitos problemas de acesso, problemas sem acostamento, então muitos problemas. Quer dizer, me parece que se fazem as obras sem planejamento para depois refazer. Então nós estamos atentos a isso, segundo o Procurador de Estado, deverão estar prontos agora, em 30 dias deveremos ter uma resposta. Estava presente o engenheiro, se mostrou interessado e também se comprometeu a dar um retorno. Então nós estamos atentos, vamos continuar com os colegas vereadores acompanhando esse trabalho também, e daquilo que foram levantados, e dali saiu uma carta de intenções daquilo que poderá ser feito. Para o pessoal que não conseguiu acompanhar a reunião que aconteceu, daria para destacar os principais pedidos da comunidade para o Procurador do Estado? São acessos que foram trancados, né? Que os produtores rurais, para terem ideia, não vão ter como escoar a produção. Eles não terão como entrada e saída de caminhões porque não tem como fazer o acesso. Os alunos que terão que pegar seu transporte escolar ficaram sem parada de ônibus. Quem busca o leite, recolhe o leite, também os caminhões estão colocando dificuldade. Então nós vemos que os agricultores que ali residem estão com muitas dificuldades realmente latentes e que nós precisamos ajudar a resolver. E esperamos que isto venha a acontecer agora dentro desse prazo previsto. Então, quando se levantam os problemas, não se levantam, muitas vezes as pessoas entendem, é oposição, não somos oposição por oposição. Temos que ser responsáveis e comprometidos. Víamos o público que se fez presente ali, né? Víamos o plenário quase lotado, né? O plenário lotado, e as pessoas que ali estavam realmente com muitos problemas, e sem contar que quem transitar ali por esta via vai ver que é um trevo que é numa baixada, e nós ali temos problema sério. Tínhamos problemas de sinalização após o nosso alerta, algumas coisas foram feitas, mas que muitos caminhões e carretas e ônibus têm passado por cima do trevo porque ele ficou estreito, porque ele ficou sem acostamento, porque ele ficou sem sinalização. De noite eu já presenciei, também estava voltando
da universidade, eu presenciei um acidente ali à noite. O motorista do caminhão acabou se perdendo e passou por cima. Ele arrebentou tudo, levou... Passa. Né? Quando estivemos lá com os vereadores, trouxemos pedaços de calotas, de grades de carros. Mas então, e os moradores que estão aí? Cadê o respeito? Quer dizer, são agricultores, queremos que permaneçam no campo, mas não lhe damos as condições quando tem. E até hoje não foi explicado por que o trevo não foi feito na parte lá mais em cima, aonde teria visibilidade, melhor acesso à universidade e não tinha fonte de água. Então, alguma explicação terá que ser dada também. Muito foi questionado também sobre o acesso dos moradores da linha 0, né, à rodovia. Eles procuraram vocês para pedirem soluções? Como é que foi isso? Sim, essa linha 0 é a linha mais prejudicada, né, com todos os seus alunos, e foi ali que, como a nossa suplente vereadora Marinês Ronsoni, ela reside, os familiares residem em Capoeirê, certamente através dela nós fomos procurados no gabinete para que fizéssemos, além do que nós já estávamos propondo, que nós fizéssemos algo mais urgente, até pela demanda agora do momento dos alunos terem que vir à escola, do escoamento da produção e do leite também, que não tem como, os caminhões não têm como entrar, foi fechado e a parada de ônibus tirada. Então, nós reiteramos que esse pedido, principalmente essa linha 0, altamente prejudicada e não tem como, né? Então, eu acredito que as autoridades competentes é para ontem, não é para amanhã. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar, porque vidas também não se refazem. Se ali é um trevo, com todo esse perigo, com toda essa falta, como é que se faz um trevo e se deixa a sinalização para depois? Como é que não se planeja isso? Então há uma falta, um descaso por parte do governo, que saiu, o governo do estado que saiu, sim, das obras serem feitas, na sua grande maioria, sem o planejamento necessário. Quem paga a conta é o usuário. O pessoal reclamou bastante também da iluminação. No seu ponto de vista, tu acha que se o trevo fosse um pouco mais iluminado, com uma sinalização um pouco mais antes, né, do trevo, ajudaria a resolver esse problema dos acidentes, o pessoal visualizar o trevo antes para não descer em alta velocidade, como acontece ali? Sem dúvida, ele já foi feito no lugar errado, não houve esse planejamento de iluminação, de sinalização, e por outro lado agora tranca-se a entrada dos agricultores na linha 0 e todos ali aos arredores. Então, me parece que realmente houve falta de planejamento e está sendo de uma forma, eu diria, irresponsável, porque se não temos ali a sinalização, estamos numa baixada, os carros estão passando por cima, jamais você passa por cima de um trevo se vocês têm um alerta e uma sinalização. Então, esse é um tema que ainda não está esgotado, né? Mas que nós queremos falar sobre isso. Você, junto com outros vereadores aqui do Legislativo, faziam visitas, acompanhavam de perto, né, aquela situação do trevo. O pessoal procurava vocês lá durante as visitas, falava a situação deles. O que vocês constataram de mais grave, na opinião de vocês, no trevo? Tirando a iluminação, a água na pista também foi comentado muito lá. Certamente, quando nós fomos lá, foi porque nós fomos procurados. Nós fomos procurados por moradores que encontravam dificuldade, nós fomos procurados por pessoas que estavam usando a via com seus carros, com suas carretas, com seus ônibus, e que certamente o vereador, ele é sempre o elo de ligação para os munícipes, para as pessoas que nos elegem, que esperam que nós estejamos aqui os representando. E aí, com esse chamamento, porque eu também desconhecia a forma, porque eu não havia passado lá. Mas havíamos questionado muito, mas disseram que quando tiveram a autorização para que o trevo fosse construído lá, quer dizer, nós podemos questionar, mas muitas vezes ficamos impotentes diante de tanta coisa que acontece. Aí sim, aí nós fomos lá, constatamos água na pista de uma forma, era um lago. Era um lago. Então, dentro ali do trevo, onde os carros passavam, não tem como. O caminhão, quando estiver ali, ele não tem como desviar, um ônibus não tem como desviar, um carro pequeno não tem como desviar, porque à noite
ele não vai ver. Quando ele vai ver, ele está no trevo. E agora, com a chegada das aulas, se as medidas não forem tomadas, ali vai ter muita circulação de pessoa, né? O pessoal comentou com nós já 1.800 pessoas circulando por dia no campus. Vai movimentar muito aquela região. Vai movimentar muito e de qualquer forma, eu acho que as pessoas que estão usando esta via, elas têm que ter o respeito. Se nós pagamos tantos impostos nesse estado, nesse Brasil, como é que não há retorno? Olhem como estão as nossas estradas. Quer dizer, ninguém mais vai falar, todo mundo tem que se calar. Não, as pessoas precisam conhecer a verdade, a realidade. Muitas pessoas que não usam esta via vão dizer, puxa, mas será que é tanto? É tanto. E amanhã poderá ser um familiar nosso, de qualquer um de nós, e qualquer ser humano merece o respeito, o cuidado e aquilo que há de ser feito para a sua proteção. Os poderes públicos existem para a proteção do cidadão, em todas as áreas, na saúde, no transporte, na educação, na cidadania. Nós precisamos ter essa proteção do Estado e me parece que está muito falho isso. Vereadora, quando a gente fala ainda nas próximas reuniões, nos próximos encontros, o que está para vir ainda quando a gente fala do trevo da Universidade Federal? Após aquela reunião com o procurador Rodinei Candeias, que temos até que elogiar, porque sempre o procurador de Estado, ele está para ver realmente os problemas que existem, né, para levar ao Estado, e ele é uma pessoa assim, com muito interesse em ajudar, em procurar resolver os problemas que o Estado tem. Nós temos que ter orgulho de termos procuradores assim em Erechim. Então, diante desta primeira reunião, que com plateia muito grande lá da linha 0 de Capoeirê, nós também já vimos que foi feito um comprometimento, né, uma carta de intenções ali com representantes do Estado para que se faça isso dentro de um prazo previsto. Projetar iluminação, mas antes de tudo, de imediato, a sinalização bem com antecedência para tentar amenizar. Quanto aos acessos também foi comprometido que seriam feitos recuos, né, para retorno, iam ver isso da parada de ônibus para os alunos também. Então, quando nós vemos, são muitos problemas, houve falta de planejamento sim. As pessoas precisam ser respeitadas, pagamos tantos impostos e aí nós vemos que isso a população não está sendo contemplada no retorno. Então eu acho que posterior a isso, dentro desses 30 dias, nós devemos ter esse retorno, até porque deveremos ter mais uma reunião com o procurador do Estado também para sabermos que resposta darmos à população. A gente vai para um rápido intervalo, em 30 segundos nós continuamos o nosso bate-papo com a vereadora Eunice Candolara do PP. Nós já voltamos. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Venha até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no balcão da cidadania. No setor de achados e perdidos estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. Voltamos e na pauta do Câmara Entrevista de hoje está uma conversa com a vereadora Eunice Candolara do PP. Vereadora, na última semana a gente acompanhou lá no Parque Longines Malinowski a movimentação, a colocação de umas faixas ao redor do parque, né? Qual que foi o teu principal objetivo em fazer essa ação? Em primeiro lugar, nós devemos dizer que já quando se começou o plano de manejo no Parque Longines Malinowski, então já lá no início desse trabalho, nós já nos manifestávamos preocupados com a forma como isso seria feito. Nós não podemos admitir que uma reserva ecológica, como nós temos dentro da nossa cidade, e que ainda é parte, né? Ela é essencial, ela é um patrimônio público. Nós teríamos que ter alguns cuidados, enquanto pessoas públicas também, de cuidarmos de que forma isso estava. Em nenhum momento questionamos o plano de manejo, temos respeito pelos profissionais que fizeram, mas para nossa tristeza, quando vimos e fomos lá acompanhar, vimos que ele não foi implementado da forma como a universidade havia apresentado,
não tinha este acompanhamento e também a licitação feita, ela falava em uva Japão e pinos. Quando nós vimos lá cortados os abacateiros, as ameixeiras e os pássaros desesperados, a fauna fugindo de lá, nós até procuramos a promotoria pública. Mas nós estamos assim muito preocupados nesse momento porque as árvores foram tiradas, ali dizia que não poderiam entrar máquinas nem caminhões e nós temos documentos que provam que lá estavam. Nós vimos fontes de água sendo prejudicadas, nós vimos a vegetação sendo prejudicada e ficamos quase que impotentes. Temos a senhora Garbim Márcico, que é uma cidadã que merece ser citada pelo empenho, juntamente com outras pessoas da comunidade, que não estão admitindo isso que acontece. Historicamente, nós tínhamos nessa casa defensores, graças a Deus. Porque se não tivéssemos, talvez aconteceria como tantos outros patrimônios da nossa cidade. Hoje as pessoas choram a destruição, a derrubada da igreja São José, que era um patrimônio histórico. E o parque é um patrimônio histórico. Ele é um patrimônio, ele deve ser mantido, ele é uma mata. Mata não se mexe. Se nós víssemos lá que estivessem tirando as exóticas, essas pequenas que estão nascendo, porque elas vão continuar nascendo. Então não é um planejamento ali de imediato, tira-se, cortaram, estão brotando. Outra coisa, plantaram e está cheio de cipó, não está tendo o cuidado que tem que ter, e nós temos isso documentado já. Então assim, o que nos preocupa, que nos levou, foi um pronunciamento do senhor prefeito no dia 9 e fomos procurados por essas pessoas que estão preocupadíssimas junto conosco, que ali será construído um auditório, um mirante. Olha, nós queremos deixar muito claro, nós não somos ignorantes ao ponto de não sabermos que nós temos que conservar a nossa mata. Trilhas ecológicas, somos favoráveis. Nós precisamos do cercamento deste parque que começa e que não termina e que já tinha lá uma tela boa, não se entende porque foi tirada, que não se conclui ao redor, que não se conclui a calçada há 6 anos iniciada, que nós temos problema na iluminação, o que nós queremos e a nossa manifestação foi para sensibilizar e chamar a atenção das autoridades para que lá não hajam construções. Como é que você vai dizer que para construir, é como disse a senhora Gabi no seu artigo, é a lei da física, para usar um espaço, outro terá que sair, outro corpo terá que sair. 2 corpos não usam o mesmo espaço. Se teremos construções, terão que ser tiradas as árvores, e é o que nós não vamos mais permitir. Nós, se tiverem exóticas, a mata, ela sobrevive por si só. Se nós tirarmos então as invasoras, tirem essas que estão nascendo. Se forem olhar, já está cheio nascendo, porque isso a fauna se encarrega. Renascendo, isso, renascendo. Certo, então o que nós queremos é proteção, guarda municipal lá dentro, guarda, seja cavalo, seja para que se mantenha aquele parque preservado, que as pessoas possam circular com orientação, Então me parece que isso o plano de manejo vê. Só que o que nos preocupa é que colocamos as faixas e se diz que vivemos uma democracia. Vivemos uma democracia, um governo democrático, que sempre se manifestou contra as coisas que, de forma até que eu não concordava, mas de uma forma arbitrária, no que a população colocou as faixas. Não demorou de nós terminarmos a volta no mato, em 30 minutos as faixas foram literalmente arrancadas. Quer dizer, que governo é esse que não deixa a população se manifestar ordeiramente, de uma forma ordeira, educada, só chamando a atenção para preservarmos um patrimônio que é de todos? Nós queremos salvar o mato Longines Malinowski, o mato, e esse mato vai ser preservado. Custe o que custar. Já dizia o Lutzenberg, quando veio a Erechim, com o querido e saudoso Dr. Sérgio Macanini, vereador dessa casa, que
Ou ele dizia, o que se faz, Lutzenberg, com o Parque Longinis Malinowski? Deixa-se como está. Se uma autoridade na área ambiental não se sobrepõe a tantas vontades particulares, nós temos que arrumar as nossas praças. As nossas crianças precisam que as nossas praças estejam arborizadas, no centro e nos bairros. Que tenham a praça lá no seu bairro com seus brinquedos, arborizada, para que os pais tenham segurança de brincar com as suas crianças. Agora, nós fazermos um investimento pelo que nós ouvimos e lemos, que é de 4.500.000, para fazermos construções dentro de uma mata que precisa ser preservada. Ela é uma reserva, ainda um resquício que nós temos da Mata Atlântica. Então nós precisamos bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Nós vemos lá hoje, também com tristeza, que árvores estão caindo. Nós não sabemos se mexeram no solo, nós não sabemos se foram serradas e deixaram, não sei o que aconteceu. Nós talvez tenhamos que pedir para que seja feito o que está acontecendo que aquelas árvores estão caindo. Por quê? O que está acontecendo? Quanta vegetação foi prejudicada? E no plano de manejo e na licitação se fala que tinham que ser tiradas com guindastes, lá da rua, e não foi cumprido. Então o nosso alerta, não faz mal que tiraram as nossas faixas, a população já sabe, e a população quer uma explicação. Por que foi tirado? Por que não poder se manifestar? Nós não fizemos nada, foi feito ordeiramente, não chamamos, não conclamamos, não entramos em rede social, só fomos lá. Algumas pessoas que pagaram as faixas e que querem uma explicação. Por que não puderam se manifestar? Quer dizer que está sendo tolhida a liberdade de expressão? É porque a cerca é pública? O que é público? Todo bem público, ordeiramente, ele não foi danificado. Ele foi colocado com técnica. Então, assim, nós estamos tristes, mas nós não vamos desistir. Que o Dr. Sérgio Macanini, que tem aqui, que na sua memória, nós continuamos também trabalhando por isso, que a vereadora Carlinda, que brigou por isso, que nós, vereadores da casa, certamente vamos estar sensibilizando as autoridades para rever. Nós vamos lutar até o fim para que construções não sejam feitas. Nós temos um centro cultural fechado há 1 ano, nós temos, sem as pessoas, os grupos culturais se extinguindo por falta de recursos, de apoio. Nós temos muita coisa na nossa cidade, principalmente, olhem as nossas árvores no centro da cidade, tomadas de erva de passarinho. A erva de passarinhos tira a seiva da planta, os galhos quebrando, caindo. Vamos ter um projeto... Pode cair em cima de uma pessoa, em cima de um carro também, né? Causar prejuízo para a comunidade. Então, né? Nós seríamos totalmente favoráveis que esses investimentos fossem feitos nisso. Deixem o nosso mato. Façam os biólogos, os entendidos, o que tem que ser feito na sua preservação, mas não com construções, por favor. Falando um pouquinho agora sobre o trabalho do gabinete no recesso, como é que está o atendimento à comunidade, o trabalho da vereadora acompanhando algumas coisas na cidade, como é que está funcionando o trabalho durante o recesso? Essa pergunta é boa também porque às vezes a população pensa que estamos em recesso das ordinárias. Das sessões. Sessões ordinárias, mas tem as sessões também com uma comissão especial, né, que faz esse trabalho. Por que nós estamos trabalhando, atendendo direto, não saímos, estamos atendendo? Porque a Câmara está com o seu trabalho continuando, menos as sessões ordinárias. Nós, durante esse período, atendemos muito no nosso gabinete, muitas pessoas nos mais diversos segmentos e tentamos, de alguma forma, orientar e ajudar. Agora, também levantamos um problema muito sério na semana, e foi aprovado na comissão também, do terminal de ônibus urbano. Isso, acho que vários vereadores também já se manifestaram. Nós tivemos assim, e está lá para constatar e ver. Gente, não tem acessibilidade, fala-se em acessibilidade, usa-se uma página inteira de jornal para se falar eu acho que a publicidade que está sendo feita, desculpe a minha, mas eu tenho o direito de dizer, é uma publicidade enganosa.
ela não é a verdade do que está acontecendo na nossa cidade. Nós temos lá um terminal de ônibus onde todas as pessoas do bairro usam, as pessoas do centro também usam para ir para os bairros, e ele não oferece condições em dia de chuva, ele não tem acessibilidade, basta ver como está aquele calçamento, os próprios ônibus com problemas. Então ali também temos que chamar a atenção e vermos que isso também nós vamos trabalhar. Estivemos também junto com o vereador Araújo, o vereador Leandro Basso, com o vereador Nadir Barbosa, numa reunião no Patronato Agrícola São José, onde estavam lá muitos segmentos da sociedade representados, e dali também saiu que vamos ter aqui na Câmara uma reunião com os vereadores para nos inteirarmos, tanto por parte do poder público quanto deles, o que está acontecendo com o Patronato Agrícola São José, para vermos o que podemos fazer. Então, se nós fôssemos aqui elencar todo o nosso trabalho nesse recesso do gabinete, teríamos que ter muito tempo, mas nós estamos realmente atentos a esses pontos cruciais, que nesse momento é o trevo da universidade, que é